digamos assim, avançando na idade, eu vou envolvendo em outros acontecimentos. São acontecimentos que todos eles, de um modo geral, influenciaram mais, outros menos, para o meu posicionamento político, que eu mantenho até os dias de hoje, né? Eu pertenci e continuo coerente com a ideologia do PCB. Então foi a caminhada que me levou a isso. Mas para chegar lá, tem uma trajetória imensa de acontecimentos que vão se acumulando e que vai me levando para ser um adepto dessa ideologia. Já tinha terminado o ginásio e estava fazendo científico. Eu fiz o liceu. E eu tinha que decidir, né, o que eu vou ser. E aí veio, a primeira coisa na minha cabeça foi a pretensão de ser médico. Cheguei até a pedir o programa da Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, porque não tinha faculdade aqui de medicina, né? Então cheguei a estudar o programa antes. Aí eu caí na realidade. Como saí de Goiânia, se nós éramos uma família muito pobre, como que eu ia estudar medicina lá no Rio de Janeiro, que eu tinha que trabalhar e estudar? Tinha que trabalhar para viver e estudar. Impossível. Curso de medicina que vai exigir quase o dia todo. E aí foi aí que veio a opção para aquilo que eu gostava mais. História. Então eu matriculei no curso de História da Faculdade de Filosofia de Goiás, que é a católica. E aí terminei, 2 anos depois eu terminei lá o curso de Geografia. E daí toda a minha caminhada foi direcionada em ampliar esse conhecimento. Eu nunca fiquei preso nas minhas aulas ao livro didático. Eu sempre fiquei à frente do livro didático. Tomei isso com propósito de oferecer o ensino em teoria e pesquisa que correspondesse àqueles elementos mais verdadeiros para passar. Era uma responsabilidade social. Levar, encaminhar a verdade para o estudante, para o meu aluno, né? E aí eu passei a dedicar à leitura. E cada vez mais eu ia caminhando para um processo de colocar em mim cada vez mais, foi uma aprendizagem do ponto de vista da formação, de plasmar ideologia. Minha ideologia não foi imposta de fora. Ela foi adquirida num processo, à medida que eu fui assistindo, né, cenas, né, algumas, por exemplo, uma cena que me gravou muito, né, eu trabalhava lá na marcenaria do meu pai, um marceneiro chamado Badu. E o Badu era do Partido Comunista. Eu não sabia, mas ele era do Partido Comunista. E ele me convidou para ir em Uberlândia, para participar de um evento político. Era um protesto, né? A minha mãe interveio, porque como eu era a formação nossa, formação vinda de casa, né, caseiro, era a formação no trabalho, pelo trabalho e no respeito às pessoas. Meu pai não permitia nenhum desvio de conduta. Pois bem, quando o Badu foi lá e voltou, minha mãe pediu para mim não ir. Eu obedeci a ela, não fui. Quando o Badu retornou, eu assisti a minha mãe retirar assim conta. O Badu estava do pescoço até as nádegas coberto de hematoma.
dessa altura. E a minha mãe cuidou das feridas dele. Então foram fatos assim que foram acontecendo, né? Outro aspecto que me levou a perceber, a nossa casa era sempre aberta. Não havia restrição na nossa casa. Apesar do meu pai não ter filiado a nenhum partido, mas ele a mantinha, né? E lá na nossa casa a gente recebeu pessoas importantes. Por exemplo, lá veio o velho. Quem era o velho? O velho era o secretário nacional do Partido Comunista Brasileiro. Era o elemento. E ele transmitiu para nós um conhecimento da realidade do Brasil atual, naquela época, da realidade internacional. Então a gente aprendia muito com aquele conhecimento. Então são acontecimentos, né, que vão moldando cada vez mais a minha formação. Ao mesmo tempo, uma formação científica, né, na aprendizagem das ciências humanas em geral. Não foi apenas da ciência geográfica. Eu me interessei por filosofia, política, economia política, por história, geografia, e fui lendo autores, né? Do centro. Eu fui contratado, lembro bem, ganhava o contrato meu 76 cruzeiros como professor, né? E depois veio a ditadura, veio o golpe militar, o centro foi fechado praticamente no final de 1964, fui para o início da Faculdade de Filosofia, que naquela época ficava, não sei se hoje fica, ali onde que é a casa do Colemar e Silva, na Rua 20. Ali começou a Faculdade de Filosofia. Ali fiquei um ano. Em 65, eu prestei concurso. E candidatei a 2 disciplinas e passei nas 2. Uma em primeiro lugar, Geografia Humana, e outra em segundo, Geografia do Brasil. Então essa foi minha encaminhada à entrada na universidade. Então é porque eu procurei estudar. Eu nunca entrei numa sala de aula se eu não conhecesse, dominasse um conhecimento maior. Mas eu sempre honesto, sempre com ética. Aquilo que eu não sabia, eu traria a resposta no dia seguinte, na próxima aula, e daria aos alunos. Nada de professor sabe tudo. Mas aquilo que eu não sabia, eu fazia esse processo. A ciência humana era vista, né? Geografia, história, sociologia, filosofia como ciências, né, anti-realidade nacional, segundo os militares, né? Dentro da universidade, eu lembro bem, a gente sabia da existência desses olheiros da ditadura lá dentro. Até nos banheiros, né? Compreende? Então havia esse espírito assim, cada vez mais a juventude se politizava através de grêmios, de suas associações, né? E de modo geral também, um determinado grupo de professores avançavam, né, nesse aprendizado. Aí veio o golpe. O que a ditadura fez? Preocupação principal dela, necessidade imediata de despolitizar a juventude. Que a juventude é o perigo que permanece. E aí vem a realidade. Quando você pega essa juventude daquela época, do golpe, até antes do golpe, era cada vez mais politizada, sofreu a nova juventude, né? À medida que com as prisões, com todo esse aspecto, ela foi fechamento das entidades, né? Aqui o Lago das Rosas aí tinha a União dos Estudantes, tinha o Castelinho, eles acabaram com o Castelinho, a ditadura, né? Aquele momento que eu passei ali,
Bom, é preciso entender bem o momento, realmente. Foi em 72 e aí me aplicaram o AI-5. Eu fiquei 5 anos, a questão da profissão. Eu fiquei 5 anos sem poder exercer minha profissão, daquilo que eu mais amava, né? Que era ser professor. Então eu fui podado, né? Quando eu deixei a prisão, o Sepaigo, que eu tive preso em Goiânia, primeiro, eu tive preso lá, fui conduzido, encapuçado até lá. E eu já sabia que era o quartel, porque tocaram clarinete lá no quartel. Aí falei, o quartel, estou no quartel do Exército. Né? Ali eu fiquei 40 dias, fiquei numa solitária. Não é boa realmente. E depois fui levado para Brasília, onde fiquei no GAM, Grupo da Artilharia Motorizada. Lá fiquei 1 mês e depois fiquei 3 meses no PIC. E aí foi a época de vivência mais difícil, né? Uma vivência difícil, você, uma situação que era conduzido 2, 3 vezes a inquérito, né? E eles utilizando os meios que eles utilizavam de tortura. Então, esse que foi o processo. E aí, quando saí da prisão, eu tentei reorganizar, saber como está o partido. Eu tinha uma ideologia sempre fui coerente com a minha ideologia, em todo sentido. Mas vamos ver. Aí a gente reuniu com um bailão, mas tinha mais uns 2 e começamos. Quando a gente percebeu que o nosso esquema de reformulação, não é reformulação, renovar novamente o partido, renovar, né? Vitalizar, exatamente. Aí o professor Romulo advertiu, falou que nós seríamos condenados, que eles estão querendo novamente, vai abrir o processo, de fato abriu, e que era sensato a gente deixar o país. Foi quando a gente tomou a resolução. Aí fui para a Suécia, né? E aí tive uma vida muito cheia na Suécia, né? Lá a gente participou de passeatas que fazia, no 1º de maio fazíamos as passeatas, sempre pedia antes autorização para a polícia, que era tido como um país de liberdade, né? E de fato, naquela época, então a polícia vigiava, mas vigiava assim meio bem afastado, sabe? E participando de passeatas, participei de vários eventos, publiquei texto, criamos um boletim, né? Lá ligado à liberdade, publiquei texto lá nesse boletim. Aí me preparei para entrar na universidade também. Tinha que aprender a língua sueca. E eu fiz o curso da língua sueca, 300 horas. Aprendi igual um Tarzan fala. Igual o Tarzan. Tarzan que é banana. Mas deu para entrar lá no curso, né? E aí comecei meu curso de doutorado lá. Só não terminei lá o doutorado porque veio a lei da anistia, em 1979, pelo general Figueiredo, né? Pressionado pela sociedade, o movimento, tinha crescido muito movimento pela anistia. Ele não deu de graça, ele ensinou diante daquela realidade, não. O comunista é sempre um elemento, um político, cheio de esperança. Ele quer um mundo melhor. Nós desejamos um mundo melhor. Esse mundo melhor traduz para o comunismo, né? Chegar a essa expressão de transferir elementos, né,
que são criados através daquele substrato econômico, da infraestrutura, para abastecer a superestrutura. E essa superestrutura é assim, ó, você tem o passado, o presente e o futuro. O passado alimenta o presente. Eu não posso existir presente sem passado. E o passado, então você tem o passado, aconteceu o fato aqui. O presente tem que apropriar-se desse fato, presente atual. Mas a esperança está onde? No futuro. Então nós temos que pegar esse lado, o lado que for positivo daqui, transformar essa utopia em realidade, o que é de bom e de belo para o ser humano. Então, a grande realização do ser humano é a transformação da utopia em realidade, né? Uma utopia que começa no passado, passa pelo presente e projeta as variáveis do futuro que traduz esse mundo, né? Esse país em que há o belo, o bom, né? Principalmente o bom e o belo, né?